Fala, turma! Vamos estudar para o processo seletivo do IBGE. Neste vídeo, resolveremos questões de provas anteriores. IBGE é o processo seletivo, digamos, o concurso. E aí você estudando porque quer atingir o objetivo, a conquista da vaga, e aí trabalhar no IBGE. Legal? Tem prova de 2019. A banca era a FGV. Não importa o cargo aqui. Importante o assunto Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE. A primeira questão em tela. João, agente do IBGE, no exercício de suas funções, deixou de utilizar os avanços técnicos e científicos a seu alcance e do seu conhecimento para atendimento do seu mister, pois não inseriu informação estatística relevante no sistema informatizado próprio. Agindo assim, de acordo com o Código de Ética do Servidor Público do IBGE, observadas as cautelas legais, a Comissão de Ética do IBGE pode aplicar a João a pena de estudando para concursos ou estudando para processos seletivos do IBGE, Código de Ética. A turma, a galera com mais tempo de estudo, sabe que a Comissão de Ética do IBGE só pode aplicar uma pena. E aí, A, B, C, D ou E? Você vai aprender agora. Você inicia seus estudos. Aqui no canal Ao Concurso, faremos uma série de vídeos. Haverá playlist com vídeos resolvendo questões de provas anteriores sobre esse código, mas também poderemos formular novas questões, imaginar o que bancas poderiam cobrar lá na sua prova. É necessário o estudo, não é possível. Galera, turma, paga a inscrição e aí não estuda, chega o dia da prova, muitos nem vão lá. Parte grande daqueles que lá estão não estudaram. Poxa vida, pagou a inscrição, queimou o dinheiro, então? Então, dito tudo isso, porque você consciente quer a vaga, quer trabalhar no IBGE, Código de Ética do IBGE, lá no conteúdo programático do edital de abertura de inscrições, o edital você precisa ler. E aí, você arriscaria, ou o verbo arriscar não é bom, porque significaria que você não tem certeza, escolheria a torto e a direito, aleatoriamente, chutaria uma alternativa? Não. Como eu disse, quem estuda há mais tempo sabe que a Comissão de Ética só aplica censura. Sabendo disso, resposta da questão B de bola, mas eu trouxe a fundamentação, o Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, inclusive na descrição deste vídeo, além das questões que resolvermos agora, também haverá link para acesso ao Código de Ética do IBGE. Primeiro que a palavra mister, que está lá na alternativa ou na questão, em português ele tem várias definições, mas para o caso que nós acabamos de ler, olha aqui no enunciado, para atendimento do seu mistério. O que é isso? João deixou de utilizar avanços técnicos e científicos ao alcance dele e do conhecimento dele para atender às suas obrigações, deveres, às suas funções, tarefas, atividades. Veja que realmente seção terceira do código fala das vedações, proibições ao servidor público do IBGE. É proibido ao servidor público do IBGE deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao alcance dele ou do conhecimento dele para atendimento de seu mistério, de suas obrigações, porque está aqui, ó, refere-se a um trabalho ou função específica, como, por exemplo, na frase o ator era ótimo no seu mistério, o ator era ótimo na sua função, o ator era ótimo na sua atividade, na sua ocupação. Então, realmente você vai ver que a resposta é B de bola. Podemos colocar a cor verde, porque a fundamentação está a seguir, capítulo 2º do Código da Comissão de Ética do IBGE, a pena aplicável ao servidor público pela comissão é a de censura. E a fundamentação dessa censura
vai constar do respectivo parecer, assinado por todos os integrantes da comissão, com ciência do faltoso, a pessoa que recebeu a censura. Então, bem legal, você vê que a B de bola está completa de acordo com o Código de Ética do IBGE. Resposta da questão, essa facílima para alguns, para quem está começando de repente, não tão fácil, mas aqui estamos. Desconsidere isso que o Word faz teimosamente, tá bom? Não fixe os olhos aqui, vamos ver a questão como um todo. O Código de Ética do Servidor Público do IBGE estabelece que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do Instituto. Que Instituto? IBGE. De acordo com o citado diploma ético, qual diploma ético? O Código de Ética. Para melhor exercício de sua função pública no IBGE, o servidor deve ter consciência A, B, C, D, E. E aí? Saberia responder essa questão? Imagine-se lá no dia da prova, essa questão. Você deseja trabalhar no IBGE. Seu sonho é lá estar no IBGE desenvolvendo suas atividades. E aí? A certeza de acertar essa questão de média complexidade, eu entendo assim. Você estuda o Código de Ética, inclusive aqui no canal O Concurso, existe o vídeo, audiobook, audioleitura desse código. O código lido, e aí você ouve quantas vezes você quiser. Legal? Você faz outras atividades, obrigações. Você tem muito mistério na vida. Você faz isso, faz aquilo, desenvolve tarefas, tem deveres. Tá bom. Então, de fone de ouvido, por exemplo, você vai passear, fazer sua caminhada. Legal. Lavando louça, tá lá ouvindo o Código de Ética do IBGE. Aqui no vídeo do canal Concurso, você viu nos cards, clique, depois ouça. E aí? Depois de muito falar, você sabe responder essa questão? Eu falei, deixe de lado isso daqui, ó. Sublinhado aqui, esqueça, é um erro do Word. Vamos às alternativas? Então, de acordo com o citado diploma ético, que é o Código de Ética, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geocientíficas para atender ao direito à informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. Fábio, para mim é a alternativa A. Ótimo, você está bem, legal, estudando, então tem consciência de que é a resposta da questão, mas se pairar uma dúvida ou precavida e precavido, e é o que eu aconselho, vá às demais alternativas e observe se existe motivo para não ser resposta da questão, por exemplo, a B, do dever jurídico, via de regra, de manter em sigilo leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatístico e cartográfico no Instituto. Quer dizer que a regra é manter sigilo em leis, regulamentos e medidas, porque seria um dever jurídico? Claro que não. Você leu o código, sabe que não, e nós veremos as fundamentações. C, de promover a publicidade de qualquer ato administrativo do órgão, incluindo dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE. Aqui eu já faço uma pausa, tanto na leitura, e é pausa dramática, porque vivemos tempos de dados, diversos dados, inclusive digitais. Existe há tempos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, está na Constituição, é o último e mais recente inciso, lá no artigo 5º, pode observar, dezenas e dezenas de incisos. O último fala de dados, inclusive menciona alguma lei, a lei é a LGPD. Não é possível que um código de ética, muito abaixo da Constituição, também de uma lei federal, diria que publicizar ou dar publicidade a dados individuais, dados pessoais. Então, somente essa palavrinha incluindo deixou ser de casa errada das suas limitações funcionais de quem?
do servidor do IBGE, no sentido de que terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Galera, turma, no começo do Código de Ética do IBGE existem as regras deontológicas. Bem no início, fala de legal e ilegal, mas fala também de justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno. Isso aqui, ó, mirabolância da banca. Você verá a fundamentação de dado não é resposta da questão e descola da necessidade de zelar pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas nas atividades de apoio. Então, a pessoa que não estuda ou aquela mal preparada começa a ler, opa, tudo tá legal, e aí parece que entra num estado de transe, de opa, tá tudo certo e descola a resposta da questão. Não, leia até o final. O servidor vai adotar boas práticas nas atividades de apoio, mas vai deixar de adotar essas práticas, ou seja, vai se eximir nas atividades finalísticas, porque são exclusivas de agentes políticos? Claro que não, não vai se eximir, porque é tanto nas atividades de apoio quanto nas finalísticas. Eu vou mostrar diretamente aqui, ó. Veja o destaque. Item 3. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. E aí, continuando, diz que é indispensável, é imprescindível que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas, tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Então, não vai se eximir de nada, não tem isso de exclusivas de agentes políticos, essas atividades finalísticas. Então, você entendeu o porquê de alternativa A e não ser resposta da questão, porque a questão quer aquilo que esteja de acordo com o código, porque foi direta. O servidor deve ter consciência, A, B, C, D, e de escola não pode ser, e deontologia é um ramo da filosofia ética que se dedica ao estudo do dever e das obrigações morais. Tem tudo a ver, então, portanto, com código de ética, sobre moral, e a palavra deriva do grego deon, que significa dever, e logos, que quer dizer estudo ou ciência. Portanto, deontologia pode ser entendida como estudo das obrigações morais que regulam a conduta humana. Aqui a fonte, Lucidarium, e a palavra primado refere-se a algo de maior importância a outras coisas. Por exemplo, pode ser usado para descrever o primado da política no desenvolvimento de um país. Além disso, primado pode significar atribuir ou relacionar algo de forma superior. Vamos colocar primado é primeiro, principal, melhor, legal? Então, você conseguiu entender, porque falou no enunciado da questão de primados maiores. Tudo bem? Trouxe apenas como curiosidade ou para ajudar na sua compreensão de questões ou, em si, de legislação. Veja que o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geocientíficas a fim de atender ao direito à informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. É imprescindível que ele zele pela qualidade dos processos e aquilo que falamos há pouco. Isso está lá no enunciado da questão. Por isso, a resposta você vê aqui, ó. Ademais, leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatístico e cartográfico no Instituto devem ser de conhecimento público. O que temos lido serve para conseguirmos entender qual a resposta da questão? Claro que sim, você viu A de amor, acabamos de fazer a leitura, e não existe isso de, em regra, porque é dever jurídico, manter sigilo. Não, você viu que
Daremos publicidade com algumas exceções. Veja o começo aqui. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou o interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. Legal? A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando a sua omissão um comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. Então não pode. Entretanto, dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Ademais, leis, regulamentos, medidas que regem a operação dos sistemas devem ser de conhecimento público. Por isso que você viu, não existe isso via de regra, dever jurídico. Não. De acordo com lei, em certos e poucos e definidos casos, manteremos sigilo, mas a regra é a publicidade. Aqui fala de promover a publicidade. Tá vendo como a alternativa B de bola e C de casa, elas entreconversam? Agora, o erro é dizer que também dados individuais de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas, que são coletados pelo IBGE, seriam publicizados. Opa, não pode, você acabou de ler comigo. Legal? Você viu aqui, ó, conjunção adversativa. No entanto, dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas são estritamente confidenciais. Olha o destaque aqui na cor azul. Viu como não é difícil o estudo? Agora, aqui, item 2, regras deontológicas. Você entendeu o que é deontologia? O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, o servidor não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Perceba, falou que principalmente entre o honesto e o desonesto. Ao falar principalmente, em nenhum momento quis dizer que oportuno, inoportuno, conveniente, inconveniente, justo e injusto não seriam importantes quando de suas decisões. Por isso, na D de dado, nós vemos limitações funcionais no sentido de que terá que decidir somente entre o legal e o ilegal? Não. Limitações funcionais? Ficou com dúvida? Mas veja isso, se afastando de conceitos genéricos e subjetivos, também não tem isso em momento nenhum no Código de Ética, porque fala para observar o que é justo e injusto, conveniente, inconveniente, oportuno, inoportuno, honesto e desonesto, legal e ilegal. É para fazer as devidas observâncias. Tudo bem? Gostou? Que tal? Legal? Quer mais? Inscreva-se no canal. Gravaremos mais vídeos resolvendo questões de provas anteriores ou até inéditas sobre esse Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE. Desejo a você bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.